Capítulo 1 das disposições preliminares. As concessões de serviços públicos e de obras públicas, bem como as permissões de serviços públicos, serão regidas pelo artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas indispensáveis dos contratos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades de seus serviços. Para os fins desta lei, entende-se o seguinte: o poder concedente é a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. A concessão de serviço público precedida da execução de obra pública consiste na construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegadas pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado pela exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. A permissão de serviço público é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o desempenho do serviço, por sua conta e risco. As concessões e permissões estarão sujeitas à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. A concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, um ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2 do serviço adequado. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações, bem como sua conservação, melhoria e expansão. Não se considera descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, ou por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. A interrupção do serviço por inadimplemento do usuário não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado, no domingo, em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 3 dos direitos e obrigações dos usuários. Sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor, são direitos e obrigações dos usuários: receber serviço adequado, receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. E contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado nos Estados e no Distrito Federal,
são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para a escolha do dia de vencimento de seus débitos. Capítulo 4 da Política Tarifária. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter o equilíbrio econômico e financeiro. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete seu equilíbrio econômico e financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. A concessionária deverá divulgar em seu site, de forma clara e de fácil compreensão, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Considera-se mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato sempre que forem atendidas as condições pactuadas. O poder concedente poderá prever no edital de licitação, em favor da concessionária, outras fontes de receita provenientes de atividades alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Essas fontes de receita serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do equilíbrio inicial do contrato. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos do atendimento a distintos segmentos de usuários. Capítulo 5 da Licitação. Toda concessão de serviço público precedida ou não de obra pública será objeto de licitação, com observância dos princípios da legalidade e moralidade, publicidade, igualdade e julgamento por critérios objetivos e vinculação a um instrumento convocatório. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, a maior oferta de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, a combinação 2 a 2 dos critérios anteriores, a melhor proposta técnica com preço fixado no edital, a melhor proposta que combine o menor valor da tarifa com a melhor técnica, a melhor proposta que combine a maior oferta pela outorga com a melhor técnica, ou a melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação técnica. Será dada preferência à empresa brasileira em igualdade de condições. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada. Considerar-se-á desclassificada a proposta que dependa de vantagens ou subsídios não autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. O edital de licitação deverá conter o objeto, metas e prazo da concessão, as condições de prestação do serviço, prazos de recebimento das propostas, critérios técnicos e econômicos, fontes de receita, direitos e obrigações das partes, critérios de reajuste, bens reversíveis e a minuta do contrato. Nos casos de consórcios, deverão ser indicadas à empresa líder, as responsabilidades de cada integrante e os documentos exigidos. O edital poderá prever a inversão das fases de habilitação e julgamento, caso em que a documentação será analisada apenas do licitante mais bem classificado. Os estudos, investigações e projetos realizados pelo poder concedente estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor ressarcir os custos especificados no edital. É assegurado a qualquer pessoa obter certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às concessões. Capítulo 6 do Contrato de Concessão.
São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao objeto, à área e ao prazo da concessão, ao modo, forma e condições de prestação do serviço, e aos critérios indicadores, parâmetros que definem a qualidade do serviço. Também devem constar o preço do serviço, os critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas, os direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive quanto às futuras alterações e expansões do serviço, a modernização e o aperfeiçoamento dos equipamentos e instalações. O contrato deve estabelecer os direitos e deveres dos usuários, a forma de fiscalização das instalações, equipamentos e métodos de execução, indicando os órgãos competentes para fiscalizar. Devem constar ainda as penalidades contratuais e administrativas, os casos de extinção da concessão, a relação dos bens reversíveis, os critérios para cálculo e forma de pagamento das indenizações, as condições de prorrogação do contrato, a obrigatoriedade de prestação de contas da concessionária ao poder concedente, a publicação das demonstrações financeiras periódicas e o foro e modo de solução das divergências contratuais. Nos contratos relativos à concessão de serviço público precedida de obra pública, deve-se estipular o cronograma físico e financeiro das obras e exigir garantia do fiel cumprimento das obrigações. O contrato de concessão pode prever o uso de mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive arbitragem, desde que realizada no Brasil e em língua portuguesa, conforme a legislação de arbitragem. Incumbe à concessionária executar o serviço concedido e responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exclua ou atenue sua responsabilidade. A concessionária pode contratar com terceiros atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como projetos associados, mas tais contratos serão regidos pelo direito privado, não estabelecendo relação jurídica com o poder concedente. É admitida a subconcessão, desde que prevista no contrato e autorizada expressamente pelo poder concedente, e a outorga deve ser precedida de concorrência. O subconcessionário assume os direitos e obrigações dentro dos limites estabelecidos. A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária sem anuência prévia do poder concedente implica a caducidade da concessão. Para obter anuência, o interessado deve demonstrar capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal, comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas contratuais. O poder concedente poderá autorizar os financiadores e garantidores da concessionária a assumir temporariamente o controle ou a administração da empresa, para assegurar a continuidade do serviço e promover sua reestruturação financeira. Essa assunção não altera as obrigações da concessionária nem implica responsabilidade tributária para os financiadores. Nos contratos de financiamento, as concessionárias podem oferecer em garantia direitos emergentes da concessão, desde que isso não comprometa a continuidade do serviço. Para garantir contratos de financiamento de longo prazo, as concessionárias podem ceder ao financiador, em caráter fiduciário, parte de seus créditos futuros, mediante registro em cartório e notificação ao poder concedente. Os pagamentos devem ser depositados em conta vinculada e transferidos ao financiador à medida que as obrigações se tornem exigíveis. Capítulo 7 dos encargos do poder concedente. Compete ao poder concedente regulamentar e fiscalizar o serviço concedido, aplicar penalidades, intervir na prestação quando necessário, extinguir a concessão nos casos previstos em lei e homologar reajustes e revisões de tarifas. Deve zelar pela boa qualidade do serviço, receber e resolver reclamações dos usuários, declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço e promover as desapropriações, diretamente ou por outorga à concessionária, sendo desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Cabe ainda estimular o aumento da produtividade e a preservação do meio ambiente, incentivar a competitividade e estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. O poder concedente terá acesso aos dados administrativos, contábeis e financeiros da concessionária. A fiscalização será feita por órgão técnico ou por entidade conveniada, podendo incluir representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 8 dos encargos da concessionária.
Compete à concessionária prestar serviço adequado conforme esta lei e o contrato, manter inventário e registro dos bens vinculados à concessão, prestar contas ao poder concedente e aos usuários, cumprir normas e cláusulas contratuais, permitir acesso aos fiscais, promover desapropriações autorizadas e zelar pela integridade e seguro dos bens vinculados. A concessionária deve captar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. As contratações de pessoal ou de serviços pela concessionária serão regidas pelo direito privado e pela legislação trabalhista, sem relação jurídica com o poder concedente. Capítulo 9 da intervenção. O poder concedente pode intervir na concessão para assegurar a adequação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais e legais. A intervenção será feita por decreto, que designará o interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Em até 30 dias após a intervenção, deverá ser instaurado processo administrativo para apurar as causas e responsabilidades, assegurado o direito de defesa. Se comprovado que a intervenção foi indevida, será declarada nula, e o serviço devolvido à concessionária, que terá direito à indenização. O processo deve ser concluído em até 180 dias, sob pena de invalidar a intervenção. Cessada a intervenção, caso a concessão não seja extinta, o serviço será devolvido à concessionária, após prestação de contas pelo interventor. Capítulo 10 da extinção da concessão. A concessão extingue-se por término do prazo contratual, incampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da empresa concessionária. Extinta a concessão, todos os bens reversíveis, direitos e privilégios retornam ao poder concedente, que assumirá imediatamente o serviço, realizando os levantamentos e avaliações necessários. A reversão dos bens ocorrerá mediante indenização das parcelas de investimentos não amortizados vinculados à continuidade do serviço. Incampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e prévio pagamento da indenização. A inexecução total ou parcial do contrato pode acarretar a caducidade da concessão, quando o serviço for prestado de forma inadequada, houver descumprimento contratual, paralisação indevida do serviço, perda de condições técnicas ou financeiras, descumprimento de penalidades ou falta de regularização fiscal. A caducidade deve ser precedida de processo administrativo, com comunicação detalhada à concessionária e oportunidade para correção. Constatada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto sem indenização prévia, mas com compensação posterior pelos investimentos não amortizados, descontadas multas e danos. A declaração de caducidade não gera responsabilidade ao poder concedente quanto a encargos ou compromissos da concessionária com terceiros ou empregados. O contrato pode ser rescindido pela concessionária, em caso de descumprimento pelo poder concedente mediante ação judicial, permanecendo a obrigação de continuidade dos serviços até decisão judicial definitiva. Capítulo 11 das permissões. A permissão de serviço público será formalizada por contrato de adesão, observando os termos desta lei, as normas pertinentes e o edital de licitação. O contrato é precário e pode ser revogado unilateralmente pelo poder concedente. Aplicam-se às permissões as mesmas disposições das concessões. Capítulo 12 Disposições finais e transitórias. O disposto nesta lei não se aplica aos serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. As concessões outorgadas antes da entrada em vigor desta lei permanecem válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga. Quando vencido o prazo contratual, o serviço poderá ser prestado diretamente por órgão do poder concedente ou novamente delegado mediante novo contrato. As concessões precárias ou com prazo vencido continuarão válidas pelo período necessário à organização das novas licitações, prazo que não poderá ser inferior a 24 meses. Essas concessões, mesmo sem contrato formal, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que tenham cumprido as condições legais de levantamento de bens e de acordo sobre indenizações.
Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas sem licitação na vigência da Constituição de 1988, bem como aquelas anteriores cujas obras não tenham sido iniciadas ou estejam paralisadas. As concessionárias com obras atrasadas devem apresentar plano efetivo de conclusão no prazo de 180 dias. Caso o plano não seja apresentado ou não garanta a conclusão, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão. Nas hipóteses de extinção, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente com recursos provenientes da nova licitação.